Projeto Bairro Limpo, cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. São exatamente 17 horas e 5 minutos aqui na grande capital cabocla. Uma boa tarde para você que está me acompanhando aqui pela Rádio Informativo Web Brasil, você que me acompanha também pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok e também pelo meu canal no YouTube, O Caboclo do Alagado. Uma boa tarde para você, peço que você deixe sua mensagem que eu vou estar lendo aqui durante o nosso programa de hoje, tá bom? Fico muito feliz por você estar aqui comigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. São exatamente 17 horas e 6 minutos aqui na grande capital cabocla. E hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Já se passaram 124 dias do ano.
Faltam 241 dias para acabar o ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua cheia 92% visível. Já estamos dando início ao nosso programa A Voz do Projeto desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026, aqui na cidade Cabocla, a cidade de Manaus, a capital do grande e amado estado do Amazonas. Saudando a todos os amigos e amigas que nos acompanham ao vivo e a cores pelas redes sociais. Alô, Renhes, QCSP! Oi para você também, querido, seja bem-vindo, um grande abraço. Sou Morningstar, sou Morningstar, seja bem-vindo, um grande abraço por aqui. Está tudo bem, está tudo bacana, estamos com saúde, está tudo legal, tudo tranquilo que nem a cantiga do seu grilo. Aqui em Manaus está tudo tranquilão, que nem a cantiga do seu grilão. Por aqui por Manaus, tudo tranquilinho, que nem a cantiga do seu Gabrielzinho. Alô, sou Morningstar, como vai, irmão? Muito obrigado, sou Morningstar. Estou bem, graças a Deus, com saúde, né? Desejo também essa reciprocidade para a vida de todos os nossos seguidores, né? E a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Alô, Marinalva, quase que eu não saía o nome da mulher. Marinalva Sofia 4075, Jesus vai vir. Eu ia iniciar esse tema agora, olha como Jesus é maravilhoso, né? Jesus, ele usa cada um de nós, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu não sei nem falar, eu não sei nem português direito, eu nunca nem fui na escola, mas Jesus quer lhe usar assim mesmo. Jesus quer lhe usar assim mesmo, porque se você desobedecer Jesus, a palavra de Deus diz que ele vai fazer as pedras falarem no nosso lugar. Então, é melhor a gente falar, né? Obrigado, Marinalva Sofia. Eu vou comentar um pouquinho, né, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Até porque quem não aceita o Senhor Jesus Cristo, bom sujeito não é. Ou não tem cabelo na cabeça, ou tem um prego enfiado no pé. Né, Marinalva? Eu vou já falar um pouquinho, deixa eu só conversar aqui um pouco também com os amigos aqui da outra rede social aqui, vizinha, que tá por aqui, muita gente também, né? Alô, Maria Paiva, um grande abraço. Valdivino Pinto. Cadê o Valdivino Pinto? Muito obrigado, Valdivino. Alô, Margarida, um grande abraço, muito obrigado, Alessandra Maria. Obrigado, Amada. Amada tem uma empresa de transporte, né? Aquaviário aqui no Amazonas, que é a empresa Amada, né? Um grande abraço. Fátima Matos, muito obrigado. Fran Nunes, seja bem-vindo. Jucimar, muito obrigado, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Alô, enfermeira Daniele Santos, seja bem-vinda. Obrigado, Fernanda Araújo. Alô, Neymar Júnior, rapaz, obrigado a participação do Neymar Júnior aqui comigo, fico feliz, né? Esse Neymar, tu para de cair, Neymar, tu cai muito, Neymar. Te coloca em pé, Neymar, para te fazer gol para a seleção. Alô, Rafael Oliveira, muito obrigado.
Maria Suneleiros, muito obrigado pela participação. Alô, Francineide Tavar 49. Fia Taveira, comanda a vida, fia. Conte as bênçãos, não esconda nada. Conte tudo que o Papai do Céu tá de olho. Suzano Oficial, muito obrigado. Alô, sonhadora 0324, seja bem-vinda, sonhadora. Obrigado, Bianca. Bianca Dourado aqui com a gente. Luiz 1, 2, 3, 4, 5 mil. Obrigado, Luiz, um grande abraço. Gente, peço que vocês compartilhem a minha live, curta, comente, compartilhe, faça tudo o que tem direito, que é grátis. Ajuda tanto a mim, né, quanto ajuda vocês também, porque quando vocês ajudam, né, a pessoa que está aqui do outro lado, vocês vão estar se ajudando também, porque conta ponto, conta ponto, tá bom? Obrigado, Percy Taveira Print, seja bem-vinda, um grande abraço. Magal Sidney, Magal, por onde tu anda, Magal? Corre por aqui, Magal. Thaís sem roteiro, eu desejo que você tenha um roteiro, Thaís. Obrigado, Madu, seja bem-vinda, um grande abraço. Sofia Vitória, falar em Sofia Vitória, né, um grande abraço para Vivi, a princesinha, um grande abraço. Obrigado, Lohane Martins, pela participação. Obrigado, Mariene. Mariene, por onde tu anda, Mariene? A Mariene era meu pai, né? Era lá no Cangaço. Alô, @Emanuel244, um grande abraço. Isaiane, muito obrigado. Isaiane Santos Barbosa. Alô, Deus 70 mil. Deus 70 mil. Quero escrever assim numa camisa a palavra Deus, né? Em letras garrafais. Letras garrafais, aquela letra grande, né? Que a gente chama letra de imprensa, né? Deus. Porque Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que existe, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Alô, Letícia Mota, um grande abraço. Quem está por aqui também é Arthur Cavalcante, muito obrigado. Eliane Pereira e Sérgio Ganassini, obrigado, gente, um grande abraço. São exatamente 17h15 aqui na grande capital cabocla. Não podemos falar, né, do Senhor Jesus sem antes apresentar a pessoa daquele que tudo faz, tudo fez, tudo fará, porque Ele tudo pode, tudo faz e tudo fará, que é o nosso Papai do Céu, né? Deus tem um amor tão grande pela humanidade que depois de ter feito o céu e a terra, ter escolhido reis, juízes e príncipes para comandar o seu povo, o povo se corrompeu, né? E aí o próprio Deus, em seu amor maravilhoso pela pequenez desses pequenos, como diz a Bíblia, né? Desses pequenos vermezinhos. Vocês sabiam que a Bíblia nos chama de vermezinho? O ser humano não passa de um vermezinho, né? Quando Deus conversa com Jacó, né? Vermezinho Jacó, ou seja, para a gente saber, gente, que nós não somos nada nessa terra. Tanta gente querendo ser, né? Querendo buscar status pessoal, querendo buscar patente disso, patente daquilo, sem realmente nem saber o significado de uma patente, sem saber o significado do status, né? Tudo que Deus fez concorre para o nosso bem e para o bem de Deus, através de nós tem que voltar para Ele, através do serviço aos demais. Ontem eu estava vendo um pastor falar aqui numa rede vizinha, né, sobre a cruz. Inclusive, gente,
os evangélicos, os protestantes estão passando a usar a Santa Cruz nas igrejas deles e nas celebrações deles, né? Porque ele não gosta de imagem, né? Então eles não podem fazer vídeo, eles não podem tirar foto, eles não podem usar nada, porque tudo é uma representação, né? Quando Deus diz lá no capítulo 20 de Êxodo, não façais imagens para ti e tal, ele estava se referindo aos povos pagãos que queriam introduzir certas celebrações mundanas dentro e trazer os representantes deles para dentro da cultura do povo de Deus. E aí é que entra a grande diferença de uma escultura de um homem que passou a vida servindo a Deus, como é o exemplo de São José, de Santa Maria, a qual nós representamos, até para que as gerações se lembrem que existiu um José na terra que tomou conta de Maria e de Jesus, e que existiu uma Maria que foi escolhida pelo próprio Deus para ser mãe de Jesus Cristo. Há uma diferença de uma figura religiosa para uma representação diabólica, para uma representação que personifica o mal, as trevas e o fogo do inferno. É isso que nós precisamos entender. É esse tipo de representações que o inimigo quer enculturar dentro da nossa religiosidade, dentro da religião católica a todo custo. Você não vê dentro da Igreja Católica uma representação de Satanás. Você não vê uma representação do diabo. Você só vê a representação de santos e de santas e de querubins, serafins, anjos e arcanjos. Ou seja, toda a milícia celeste é representada dentro da Igreja Católica, bem como aqueles homens que souberam amar a Deus e se deixarem ser amados e encharcados pelo amor de Deus, e eles transmitiram este amor para todos que estavam ao seu redor. E aí é que está o grande segredo de Deus, o grande segredo de Jesus, o grande segredo da ação do Divino Espírito Santo na nossa vida, que é o deixar-se amar. Não somos nós que amamos a Deus. Como eu falei ainda agora, Deus nos chama de vermes, vermezinhos. Nós somos vermezinhos, e mesmo sendo vermezinhos, Deus nos tornou prediletos na criação e nos amou tanto que deu o seu Filho. Foi Ele, o próprio Pai, o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, que nos amou primeiro. Não fomos nós, eu vou amar Deus, eu vou amar Deus. Não! Não fomos nós que amamos a Deus, porque nós não temos capacidade intelectual, muitas vezes nem capacidade moral. O que nos faz enxergar que Deus existe é o amor dele que se irradia e penetra todo o nosso ser. Muitas vezes a gente tufa o peito dizendo eu sou o cara, e começa a andar tipo Robocop por aí, eu sou o cara. E Deus, no seu imenso amor e infinita bondade, aceita essa nossa mania de querer ser, né? Tufa o peito, eu que sou o cara, quem manda em tudo sou eu. Aí Deus diz assim, vermezinho. Deus chama logo de vermezinho, né? Esse é o grande segredo do amor daquele que nos amou primeiro. É através do amor de Deus que nós, sentindo esse amor tão grandioso, que nós tufamos o peito, né? Tem uns que não estão nem aí, tufa o peito e sai assim, parece o Robocop mesmo. Mas aquele que realmente sente, né, no corpo, na alma, no espírito, na mente, esse amor que vem de Deus e louva e agradece, eu te louvarei, Senhor.
de todo o meu coração. Na presença dos anjos, eu te louvarei. É isso que deve ser feito da nossa parte. A nossa gratidão transformada em júbilo de alegria e de louvor e de agradecimento a Deus por Ele ter nos amado primeiro. Nós não somos nada sem o amor. Nós não somos nada sem Deus. Ele que nos ama, Ele que nos encharca de amor, e através deste amor que se encharca, que quer encharcar cada um de nós, é que nós ficamos tipo pombinho, com os peitos tufados para um lado e para o outro, correndo para lá e para cá. Só que aí vem o grande segredo que foi revelado pelo próprio Jesus na Bíblia. Eu, sendo mestre e senhor, fiz tudo isso, até lavei os pés de vocês, dei ensinamento para vocês, recolhi vocês como uma galinha recolhe os pintainhos debaixo de suas asas. Eu os protegi do mal, eu lhes dei conselho, eu abri os vossos olhos, lhe ensinei tudo o que devias saber. Aí Jesus abre o jogo para ele, né? Que eles também já estavam tipo Robocop, né? Os apóstolos já estavam tipo Robocop. São Pedro deu logo uma espadada na orelha do soldado romano, né? Do Malco, que tirou um pedaço, né? Mau elemento demais São Pedro. Pense no mau elemento, era São Pedro, né? E aí o que aconteceu? Jesus contou o grande segredo, né? Para você ser feliz, para ser feliz, para ser feliz. Para ser feliz, nós precisamos ter uma atitude, né? Quem sabe aí qual é a atitude que Jesus nos pede para ser feliz, depois dele ter ensinado todas as coisas? Alô, Ginalva Cândido! Eu acho que você não gosta de mim. Só tenho na live, mas tudo bem. Alô, Ginalva Cândido, estou aqui, Ginalva. Obrigado, é porque eu tô meio míope já, que aí o computador joga a luz aqui, aí eu fico lagrimando aqui, ó. Aí às vezes quando eu passo assim, aí eu vejo a mensagem, aí eu tô vendo. Mas obrigado, Ginalva. Ginalva Cândido 1225, obrigado, querida, pela mensagem, obrigado pelo carinho. Continue com a gente, Deus abençoe, tá bom? É que eu estou falando aqui, vou falar sobre um pouco de Jesus, mas antes eu estou falando de Deus, que Ele nos amou primeiro, esse amor nos encharca e nós devemos devolver esse amor com gratidão, com louvor e também transmitir esse amor de Deus para os outros, né? Para as outras pessoas. Jesus nos pede o seguinte para sermos felizes. Felizes sereis se colocardes em prática. Jesus, gente, esse é o grande segredo, né? Da felicidade. O grande segredo da felicidade, do amor de Deus na vida da pessoa, é você colocar o amor de Deus em prática. Vou abrir um parentesezinho aqui, né? Tanta gente infeliz, tanta gente rancorosa, pior de tudo, tanta gente murmuradora, tanta gente perversa, tanta gente sem amor, tanta gente que não conhece o amor de Deus, não conhece a Jesus e nunca sentiu a presença e a ação do Divino Espírito Santo na sua vida, tanta gente que não conhece a vida
dos santos e das santas que pisaram nesta terra e fizeram bem, que amaram o autor de todo o amor, que é Deus, que nunca amaram ninguém na vida, e o pior de tudo, que nunca foram amados, né? Não sei se vocês conhecem gente assim, gente desamada, mal amada, que não conhece Deus, nem o amor de Deus, nem Jesus, nem a ação do Espírito Santo, nem a vida e a ação dos santos e das santas que pisaram nesta terra fazendo o bem para os outros. Pessoas amarguradas, pessoas distantes de Deus. E aí eu coloco um ponto seguido, poderia botar um ponto final aqui, né, nesse assunto, né? Vou colocar um ponto seguido e dizer: porém, o Senhor Jesus Cristo, Ele vem ao encontro das mazelas daquele que não tem amor, que é mal amado, que é desamado, que é desamparado, que é rancoroso, que é murmurador, que é doente, que é leproso, daquele que está enfermo, daquele que está morrendo e até mesmo dos mortos. Porque o Senhor Jesus, Ele sim é o Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele é o autor da vida, porque o Senhor Jesus, Ele diz e atesta, prova e comprova na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém nesse planeta vai para a casa do Pai dele, se não for por meio dele. Porque Jesus Cristo, Ele sim é o Senhor, Ele é o Salvador. Jesus Cristo tem todo o poder no céu, na terra e nos infernos para deliberar o que Ele próprio quiser e decidir. E aí, Ele cura leprosos, Ele sacia a sede do homem, Ele expulsa demônios e Ele ressuscita mortos, comprovando assim a grandeza deste homem-Deus, do verdadeiro homem, que é Jesus Cristo, e do verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. E aí veio hoje aqui a Marinalva, né? Marinalva Sofia 4075, né? Falando aqui, Jesus vai vir, sim, minha querida. Jesus vai vir em poder e em glória, né? No último dia. Inclusive ele diz que nem ele sabe esse dia, né? Só o Pai que está no céu sabe o dia e a hora, mas ele virá, conforme ele atesta, né, na palavra. Ele virá, ele não sabe o dia. Quando o Papai do céu dizer, Jesus, está na hora, e aí ele vai saber a hora, né? Que ele disse que não sabe nem o dia nem a hora. Mas nós precisamos ficar cientes de que o único nesse mundo que pode transformar a nossa vida, nos tirar do leito da morte, nos ressuscitar, nos tirar do fogo do inferno, da mansão dos mortos, é o Senhor Jesus. Aí ele diz: felizes sereis se colocardes em prática, né? Vou deixar essa pergunta no ar para vocês. Falei um bocado de coisa aqui, né? Já dei assim muitas pistas para vocês hoje. Eu sou pisteiro. Eu sou pisteiro. Eu sou pisteiro e comigo ninguém pode, porque eu sou pisteiro. Gente, então é o seguinte, a pergunta que eu vou deixar para vocês, né? Para ser feliz nessa vida, o que nós precisamos fazer para ser feliz nessa vida?
Existe dois tipos de felicidade. A felicidade mundana, que vem do mundo, né? Felicidade do mundo. Inclusive, deixa eu só falar um pouco sobre a felicidade do mundo aqui rapidinho, para ter gente que não entende. O que é a felicidade do mundo? Festas, festejos, brincadeiras, diversão. Como diz a palavra, como estava Sodoma e Gomorra, né? Eles bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, tava aquela baderna só, né? A mulher tinha que casar com um, casava com o outro, porque ela já não tava mais nem aí para nada, né? Não sei quem é que tá, não sei quem tá ligando aqui. Alô? Boa tarde. Ah, desligou. Eu ia botar ele aqui no ar, aqui, mas ele desligou, né? Mas beleza, tô reconectando aqui, já voltei. Fui atender o telefone, só que a pessoa não quis falar comigo. As pessoas me ligam, aí quando eu atendo, eles desligam. Eu ia colocar ao vivo aqui para falar, mas não falou, né? Não vou nem ver o telefone e o número agora, mas depois eu sempre vejo para ver quem é, tá bom? Gente, então, olha, como estava o mundo no tempo de Sodoma e Gomorra, né? Tava uma baderna generalizada. Eu costumo dizer que Manaus está 1000 vezes elevada a milésima potência pior do que Sodoma e Gomorra, tá bom? Manaus é milhões de vezes pior do que Sodoma e Gomorra. O que Deus fez? Deus deu uma oportunidade através dos profetas que estavam lá, mas não quiseram se ajeitar. Deus tocou fogo, acabou com tudo, porque lá era bebedeira, orgia, casavam-se e davam-se em casamento. O que quer dizer isso? Que as pessoas não estavam nem aí, depois de fazerem tudo o que queriam na vida, se casavam com qualquer um. E não é assim. Deus preparou uma pessoa sagrada para cada um de nós. Muito bem. Então, sabendo-se disso, né, do que é uma felicidade mundana, nós já sabemos o que é uma felicidade mundana. É aquela felicidade que não vem de Deus, mas vem da carne, vem do ser humano, vem do ser animal, que nós somos animais, né? Quando aflora o nosso instinto animal, aí nós vamos começar a comemorar esses instintos animais, e isso vira uma festa, né? Não deixa de ser festa, mas uma festa mundana, uma felicidade mundana. E não é essa felicidade que Jesus nos dá. A felicidade que Jesus nos dá, embora solitários, ou seja, embora sozinhos, vivendo uma vida só, a pessoa é feliz, porque a felicidade está em servir a Deus e a Jesus. É aí que está a felicidade, em servir a Deus e a Jesus. Mas como eu vou servir a Deus e a Jesus? Muito boa pergunta. Eu vou servir a Deus e a Jesus fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. O que foi que Jesus nos ensinou? Ensinou a curar, a expulsar demônios, a dar de alimento para os famintos, a ajudar aqueles que estão nus, os que estão nos leitos dos hospitais, os que estão nos presídios. E quando a gente faz isso de verdade e sem pensar em ganhar nada em troca, porque tem gente que faz tudo isso bonitinho, tem lá a agenda: segunda eu vou na delegacia visitar o ladrão, na terça eu vou na penitenciária visitar o estuprador, na quarta eu vou no cemitério orar pelos bandidos que faleceram, na quinta eu vou aonde? Na quinta eu vou em algum lugar fazer alguma coisa. Só que tem gente que tem tudo isso bonitinho, né? Ainda colocado assim numa planilha, de segunda a segunda, tudo bonitinho. Mas tudo isso em troca de algo, em troca de status, em troca de um salário.
E Jesus, ele garante que aquele que serve ele, muitas vezes serão humilhados, massacrados, apedrejados, presos, encarcerados, serão surrados, serão esquartejados, metralhados, porque estão servindo a Deus. Enquanto os bonitinhos estão aí com uma planilha de segunda a sexta de visita, mas ganhando muito dinheiro para fazerem isso. E aí não vai trazer a felicidade de Deus, né? A felicidade de Jesus, que é servir ao próximo através do amor que nós recebemos de Deus. Jesus diz: felizes sereis se colocardes em prática. Alô, Morena, seja bem-vinda, Morena, Eliana Santos, Pedro Davi, muito obrigado pela presença de vocês. Então é isso, gente. E aí, quando Jesus nos ensina todas as coisas, aí ele diz para os apóstolos, né? Eu irei para a casa do meu pai, e na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, não vos deixarei órfãos. Eu prepararei uma casa, eu prepararei uma casa para vós, e vos enviarei o Paráclito prometido, o Espírito Santo, aquele que vos ensinará todas as coisas. Não vos deixarei órfãos, né? Tenha fé em Deus, meu irmão. Tenha fé em Deus, minha irmã. Tenha muita fé, esperança e caridade. Pois você, meu irmão, você terá felicidade. Tenha muita fé. Cristo me disse que eu lutasse outra vez. Que eu lutasse outra vez. Que eu lutasse outra vez. Que eu não me desesperasse, mas que eu tivesse fé. E eu sigo louvando nós todos, Senhor. Pra ti é que tocamos e eu cantarei o que pões em minha boca. O que pões em minha boca, o que pões em minha boca, e eu cantarei o que pões em minha boca. Cristo nos convida a lutar, mas lutar com alegria, lutar com o amor que vem do próprio Deus, tá bom? E com Deus, com a ajuda do Senhor Jesus e com as instruções do Divino Espírito Santo, a gente vai poder fazer o que nos pede Jesus. Felizes sereis se colocardes em prática. Oi, sou a Ju. Seja bem-vinda, Ju. Obrigado, Lili. Obrigado, Lili. Isalele Silva. Lili AGSSW. Obrigado, Lili. Um grande abraço. Falei tanto que minha garganta quase pifa agora. São exatamente 17 horas e 42 minutos aqui na grande capital cabocla. E a frase de hoje: as oportunidades são como o nascer do sol, se você esperar demais vai perdê-las. E hoje
hoje é dia do aeromodelista, hoje é dia do bombeiro, hoje é dia do calculista estrutural, hoje é dia do combatente de incêndios florestais, hoje é dia do engenheiro de estruturas, hoje é dia dos filmes Star Wars, Guerra nas Estrelas. Hoje também é dia da lembrança dos mortos holandeses. Hoje é dia da luta dos trabalhadores da cultura. Hoje é dia do respeito às galinhas. Hoje é dia do verde no Japão. Hoje é dia do calculista estrutural. Hoje é dia da razão. Hoje é dia do suco de laranja. Hoje é dia dos observadores meteorológicos. Hoje também é dia da casca de laranja cristalizada, dia da juventude na China. Hoje é dia da independência da Letônia, dia da tragédia de Superga, queda do avião da equipe do Torino. Hoje também é dia da segunda-feira do melanoma. Completa mais um ano também no dia de hoje o Jornal 0 Hora, a Lei Rita Camata, responsabilidade social. Hoje também é dia de Eichalke 4 da Alemanha, dia do Futebol Clube Nürnberg da Alemanha. E o anjo do dia é o anjo Ariel, considerado anjo guardião da terra e do meio ambiente. Ele ajuda na cura de animais e na proteção de recursos naturais. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Prefeitura de Manaquiri, cadeia produtiva de macaxeira impulsiona a economia rural de Manaquiri. Prefeitura Municipal de Tabatinga, jornada binacional de limpeza ambiental realizada com sucesso. Parabéns aí para a Prefeitura Municipal de Tabatinga. A Prefeitura de Tabatinga, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, concluiu com êxito a ação de limpeza e preservação ambiental em parceria com Letícia, reforçando a cooperação na Tríplice Fronteira. A iniciativa contemplou a retirada de resíduos e o plantio de árvores no Igarapé Urumutum, na comunidade Maria Isaltina, promovendo impactos positivos diretos no território, com foco em sustentabilidade, educação ambiental e bem-estar coletivo. As equipes estiveram mobilizadas desde as primeiras horas da manhã, atuando de forma integrada para garantir um ambiente mais limpo, saudável e equilibrado para a população. Serviços avançando com ações concretas que fortalecem o cuidado com o meio ambiente e a qualidade de vida da nossa gente. Prefeitura de Tabatinga, no Amazonas. Prefeitura de Barreirinha. Curso profissionalizante. Na manhã desta segunda-feira, dia 4, a Prefeitura de Barreirinha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, realizou a aula inaugural das novas turmas do curso de Informática Básica no Centro Municipal de Inclusão Digital Ariramba, CMID. Estiveram presentes na solenidade o prefeito de Barreirinha em exercício, Márcio Rogério, secretário da CEMED, Camerson Souza, o coordenador do CMID, Wilson Butel, e o coordenador da Universidade Aberta do Brasil, UAB, Polo Barreirinha, Christian Siquissu, além de instrutores e alunos. A formação contempla 80 alunos matriculados que participarão das atividades nos turnos matutino e vespertino,
A iniciativa, que conta com a parceria do Instituto Descarte Correto, busca ampliar o acesso ao conhecimento tecnológico, especialmente para jovens e adultos que desejam se qualificar para o mercado de trabalho. Prefeitura de Manaus. Em Manaus, dia de feira é todo dia, mas no domingo é diferente. Tem café cedo, fruta fresquinha, peixe regional, pastel saindo na hora e aquele passeio raiz que só quem é daqui entende. Por isso, separamos feiras em várias zonas da cidade para tu montar teu roteiro de domingo. Conta aqui nos comentários qual feira não pode faltar no teu fim de semana. Prefeitura de Coari. Alinhando ideias, fortalecendo a educação, reunião pedagógica com os professores da zona rural, reforçando o compromisso com um espírito de qualidade em cada comunidade. Um momento importante de troca de experiências, planejamento e construção coletiva, voltado ao fortalecimento das práticas pedagógicas e a valorização dos educadores que atuam nas nossas comunidades mais distantes. Seguimos trabalhando para garantir uma educação mais inclusiva, eficiente e transformadora em todo o tempo. É a Prefeitura de Coari. Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Rio Negro. O clima junino já tomou conta de Santa Isabel do Rio Negro. A abertura da temporada junina 2026 chegou trazendo muita alegria, tradição e aquele jeitinho especial que só nossa terra tem. É tempo de celebrar com quadrilha, comidas típicas e muito forró. Que comecem os festejos. Segura! Eita, São João bom da gota serema! Eita, São João bom! Eita, dada a abertura aí, né, das festanças juninas lá em Santa Isabel do Rio Negro. Parabéns aí para o prefeito, parabéns aí para o secretário de Cultura, parabéns aí para todos os vereadores queridos da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Rio Negro. São exatamente 17 horas e 51 minutos aqui na grande capital cabocla. Rádio Informativo Web Brasil. Hoje, dia 4 de maio, é dia de Star Wars, dia de Ronald Golias e mais. Ainda que não seja feriado, uma data pode ser bastante significativa para muitas pessoas. É o caso do dia 4 de maio, quando fãs de Star Wars celebram uma das sagas mais marcantes da história do cinema. A famosa frase "May the Force be with you",
virou um trocadilho com a data mais de 4 de maio e tornando o dia um verdadeiro símbolo da cultura pop. Neste mesmo dia, nasceram grandes nomes como Ronald Golias, um dos humoristas mais queridos do Brasil, e Lulu Santos, ícone da música brasileira. A data também carrega um tom de saudade, pois marca a partida do inesquecível Paulo Gustavo, artista que deixou um legado enorme de alegria e talento. Além disso, o dia 4 de maio também pode ser visto sob a ótica da astrologia e da espiritualidade, trazendo mensagens essenciais para os aniversariantes da data, que costumam carregar características de sensibilidade, criatividade e determinação. Juventude do Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa consciente. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cuidar da cidade é responsabilidade de todos. Riscar pintura, placas, faixas, letreiros. Faça de seu negócio um sucesso e que a luz da fé ilumine seus passos e seu coração. Ligue 992097665 e fale comigo mesmo. É Nilson Taveira da Silva, a Rádio Informativo Web Brasil, informação com responsabilidade. Alô, Adara, um grande abraço aí para nossa amiga Adara lá no estado de Tocantins. Um grande abraço a Adara, né? Tocantins, que tem uma das maiores economias agrícolas do Brasil, né? Parabéns lá para Tocantins, né? Tocantins, que é o Ponte. Foi o último estado da Federação Brasileira a ser criado, Tocantins, né? Quem mais está por aqui com a gente? Obrigado pela presença de todos, um grande abraço. Alô, Duliane, seja bem-vinda. Gerson Botelho, Miguelzinho, muito obrigado. Vamos lá, que às vezes eu fico embananado sem saber para onde ir. Esportes! Com gol no último minuto, Vasco arranca empate do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Falar em Vasco, né? Eu vim descobrir hoje que o padroeiro do Vasco, eu pensei que o padroeiro do Vasco fosse o Vasco da Gama. Olha, eu ficava pensando assim na minha cabeça, né? Mas o padroeiro do time do Vasco da Gama é Santa Vitória. Olha que bacana, né? Santa Vitória, né? Que beleza, não sabia disso não. Alô, Vitória! É a Santa Vitória que é a padroeira do Vasco, né? Grande abraço, né, para todas as vitórias daqui de Manaus, do Amazonas, do Brasil, lá de Pernambuco e do mundo afora, né? Cheio de vitória no Brasil. E a padroeira do Vasco, gente, é Santa Vitória, né? Eu vim saber hoje, né? Pesquisando aqui, descobri. Se eu tivesse morrido ontem, né? Não ia saber que Santa Vitória era a padroeira do Vasco. Olha, mas que bacana, né? Neymar se irrita após drible e dá tapa em Robinho Júnior em treino no Santos. Torcida do Vitória protesta contra a CBF e árbitro registra ato na súmula. Richarlison marca, Tottenham vence Aston Villa e deixa Z3 do inglês. Palmeiras treina sem Paulinho em preparação para Libertadores. Arthur Jorge explica os erros do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Manchester United vence Liverpool e garante vaga na próxima Champions. Barcelona vence o Bayern e vai à final da Champions League feminina. Yasmin do Real Madrid e da seleção brasileira rompe o ligamento do joelho. Com 2, Divine
Real vence o Espanhol e impede título antecipado do Barça. Operário do Paraná bate Londrina e volta a vencer na segundona. Alô, Londrina! Quando era criança, Londrina era da primeira divisão do futebol brasileiro. Londrina, um time massa de respeito, imponente, com aquele seu manto sagrado que pesava no couro dos jogadores, né? Eu acho que foi por isso que eles foram rebaixados, a camisa pesou, né? Mas o time de Londrina é um time de responsa, né? Eu gostava de ver o time do Londrina. Era um time que entrava dentro de campo, apesar de não ter assim grande elenco, de não ser um grande time, né, poderosão, mas era um time que, quando dizia o Londrina joga hoje, o povo estremecia na base. É igual meu time aqui, Taveira Esporte Clube, quando diz o time do Taveira vai jogar hoje, todo mundo se estremece, né? A gente só apanha de 7-0 para cima, mas o povo tem medo. Alô, Taveira Esporte Clube, um grande abraço, né? Inclusive, né, já agradeci pelo certificado, né, que eu recebi hoje da Conmebol. Muito obrigado aos coordenadores, né? E eu abordei um assunto, né, gente, que eu achei de grande relevância. Eu vou até falar aqui, né, porque esse tema que eu coloquei na Conmebol diz respeito a todos os times de base, não só de Manaus, mas de todo o Brasil, inclusive, né? Qualquer time do exterior tem essa preocupação que eu tive em colocar esse assunto em pauta na Conmebol, né? Eu coloquei na Conmebol o assunto dessa grande verba, é muito dinheiro que a Conmebol distribui para os times grandes, né? Os times que estão na elite lá do futebol, lá na Conmebol, né? O Palmeiras, o Colo-Colo, que mais? O time do Messi. Esses times grandes, eles ganham muito dinheiro, gente. E aí eu me preocupei com a causa dos times pequenos, time de base que tem gente boa, gente. O time de base de Manaus tem gente boa, trabalhadora, tem professores bons, técnicos bons, alunos bons no futebol, mas nós não temos o essencial e o principal, que é o incentivo para as crianças que praticam esporte de base no Amazonas, principalmente, e também os times pequenos não têm condições financeiras para disputar com os times grandes. Nós não temos condições. E aí eu fiz a pergunta: o que a Conmebol está preparando para que os times pequenos, que nem o meu, cheguem em campo de pé de igualdade? Porque um time pequeno que nem o meu, Taveira Esporte Clube, quando vai entrar em campo, a gente já entra perdido, porque as crianças não têm alimentação, as crianças não têm um bom equipamento, não têm um bom campo de futebol para treinar, treina onde dá, e aí fica um pé de desigualdade. Precisa fazer uma equidade no futebol, porque é injusto um time grande que ganha bilhões, trilhões, quaqualhões, quinqualhões por mês jogar contra um time de base como o meu. É necessário, sim, uma distribuição equitativa, igualitária para todos. Tá entendendo? Não estou tirando a razão de ninguém, mas esse foi meu ponto de vista que eu coloquei, né, para a Conmebol analisar o que a Conmebol está preparando para que os times de base, que os times inferiores possam ter estruturas, pelo menos estruturas, para chegar dentro de campo de pé de igualdade. Tá entendendo? Que nós temos muito time bom, mas a criança vai para dentro de campo, chega lá, já se sente inferior, até porque não tem um calçado adequado, uma chuteira adequada, não tem equipamento adequado, muitas vezes nem água para beber as crianças de base tem. Então eu pedi para a Conmebol, né, rever
né? Ou até colocar no estatuto, né, algo para ajudar os times de base do estado do Amazonas, tá bom, gente? Espero que eu tenha me expressado bem, que eu tenha colocado um argumento, porque foi o argumento que me toca, era esse, e foi o argumento que eu coloquei na Conmebol, né? Ganhei um certificado, já agradeci, né, ao coordenador da Conmebol pela certificação, estou muito feliz, muito agradecido, tá bom, gente? E aí, nós estamos falando do Londrina, né, que é um grande clube que agora parece estar na segunda divisão, espero que o Londrina volte para a primeira divisão. Tem outro time que eu gosto muito, que está na segunda, na terceira divisão, que é o time do Guarani, que a exemplo do Londrina, estremecia a base de qualquer time grande. Tá vendo? Quando o time de base, o time inferior, ele ganha um dinheirinho, ele entra para arrochar no grandão, porque ele vai de pé de igualdade. Mas quando o time não tem uma estrutura, não tem um patrocinador, pelo menos, né? A Conmebol poderia arrumar um patrocinador para cada time inscrito, né, nas suas federações estaduais. Aí sim, os dirigentes de clube pequeno se filiaria à Federação de Futebol do Estado e receberia aí, né, um aporte, né, um patrocinador para bancar esses times pequenos do Amazonas, tá bom, gente? Cristiano Ronaldo passa em branco e Al-Nassr é derrotado após 20 vitórias seguidas. Vamos agora para os resultados da Série A. O Mirassol ganhou do Corinthians por 2-1. O Internacional meteu a peia no time de quinta divisão. O São Paulo ganhou de 2-2. O São Paulo empatou de 2-2 com o Bahia também, né? O Internacional bater no time de quinta divisão é brincadeira, né, mano? Aí nesse timeco de quinta divisão aí, até o Taveira Esporte Clube bate neles. São Paulo 2, Bahia 2, Chapecoense 1, Bragantino 2, Flamengo 2, Vasco 2. Vôlei, Praia Clube atropela o Minas e fatura tricampeonato da Superliga. Basquete, Sampaio atropela Salvador, chega à 11ª vitória e segue invicto na LBF 2026. Fórmula 1, GP de Miami, Antonelli contém impressão de rivais e vence. Bortoleto é o 12º. Após largar em 21º, Bortoleto destaca a corrida positiva. Pontos eram possíveis. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, Rosinete Lima. Rosinete Lima, peguei o celular caindo. Rosinete Lima, muito obrigado pela participação. Vamos, X1! E quem mais está por aqui é a Dani Oliveira. Obrigado, Dani, pela participação. Um grande abraço. Vamos agora para a nossa liturgia diária deste dia 4, segunda-feira. Nós estamos na 5ª semana da Páscoa e a cor de hoje é o branco. Ressurgiu o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo seu rebanho. Aleluia! Toda a glória seja dada ao Deus único, vivo e verdadeiro, que se revela por meio das maravilhas da criação e de todo bem feito por quem eleva os caídos. Nesta Eucaristia, disponhamos-nos a guardar com sabedoria sua palavra em nosso coração. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 21 ao 26. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que
De tudo, cadê? De tudo. O celular ia caindo aqui, eu peguei o celular caindo. Deixa eu ajeitar aqui, gente, que eu não tenho um suporte para botar aqui. Agora não cai mais. Vamos lá começar aqui do início. Isso aqui é importante, gente, olha. Eita, cadê? Tá aqui. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus promete enviar aos discípulos um advogado que estará com eles para sempre. Este advogado é o Espírito Santo, que instrui a comunidade cristã e atualiza a cada dia a mensagem de Jesus. Algumas traduções da Bíblia usam o termo grego para advogado paráclito, paracletos, que significa igualmente intercessor, defensor ou consolador. O primeiro paráclito, portanto, é o próprio Jesus Cristo, mas para não deixar seus discípulos órfãos após a sua ascensão ao céu, Jesus enviará um novo paráclito, que é o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele nos faz recordar a cada dia o amor que Deus tem por nós e o amor que nós devemos manter por Ele, guardando a palavra de Jesus. É esse mesmo Espírito que mantém a Igreja unida ao longo dos séculos, impulsionando-a a fazer coisas boas e a evangelizar todos os povos. Creia em Deus, meu irmão, creia em Deus, minha irmã, creia também em Jesus Cristo e creia também na ação do Divino Espírito Santo. E você, meu irmão, você terá felicidade. Tenha muito
muita fé. E o nosso programa, a Voz do Projeto de hoje, vai ficando por aqui. Sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia. Pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades de Manaus, por todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal. Pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. E viva o nosso querido Papa Leão XIV! E viva São Francisco de Assis!